Olá, tô de volta para falar sobre reality show e o reality de hoje vai ser Ilhados com a Sogra. Muita gente me pediu lá no Instagram para comentar especificamente sobre uma das sogras, mas aí eu resolvi que eu vou fazer um vídeo que contextualizando vocês do que é esse reality, por que essas relações são tão conflituosas entre sogras, genros e noras, e o que os filhos também têm a ver com isso, né, e como que a gente pode minimizar esses conflitos, já que esse tipo de conflito faz parte de muitas famílias passam por isso. E eu acredito que eu vou dar algumas dicas aqui, até para que vocês consigam se relacionar melhor, porque é um tipo de relação que precisa de muito cuidado, já que se você casa com alguém, você acaba trazendo um pouco da família dessa pessoa também para você. Então, é muito importante que a gente tenha uma boa relação e uma relação equilibrada, que não precisa ser de morrer de amores, mas que não seja conflituosa, porque o conflito ele traz sofrimento. Então, vamos começar e vamos também ajudar a engajar esse vídeo. Então, curtam, compartilhem, comentem, perguntem. E, né, se vocês puderem, se vocês entraram pelo Instagram, entrem pelo aplicativo para vocês conseguirem fazer tudo isso. E se vocês não forem inscritos no canal, se inscrevam, ativem o sininho, que toda vez que sair um vídeo novo, vai aparecer para vocês em primeira mão, tá bom? Então vamos lá. O que é esse reality? Esse reality, eles colocam, tá? As sogras com seus genros ou noras, porque aí depende muito da família, ilhados numa ilha onde você é colocado em algumas situações extremas. Eles fazem jogos o tempo inteiro, né, de competição entre as famílias e faz, na verdade, com que os conflitos apareçam. Só que o objetivo do programa, pelo que eu entendi, é fazer com que eles se entendam, né? Mas é aquela coisa, eu quero que eles se entendam, mas eu quero ver o circo pegar fogo também. Então eu vi muitas coisas que foram feitas dessa forma. Enquanto os filhos, eles vão, né, para um bunker, assistir tudo do bunker, eles ficam confinados lá dentro e eles podem ser solicitados a qualquer momento. Mas, se eles forem solicitados, a pessoa que apertou o botão vai lá e perde os favos, perde pontos nesse jogo. Então, é algo que você deve fazer em situações extremas, tá? E aí, temos dessa vez nesse programa algumas famílias que chamaram muita atenção, umas mais, outras menos. Eu vou contextualizar vocês, eu vou falar um pouquinho sobre cada família, só para vocês entenderem quem são essas famílias, quem são essas pessoas e como que essas pessoas conseguiram, eh, começaram esse conflito e conseguiram, né, de repente, se equilibrar ali na relação. Os participantes, eles são família Queiroz. Família Queiroz é a família que eu achei que a sogra, ela é bem machista. Ela é aquela, sabe aquela mãe que abraça o filho, né, e acha que o filho é um grande coitado? E que a mulher que vem e que faz tudo acontecer, né. Pelo que eu entendi, essa no caso da família Queiroz, a mulher, enquanto ficava com o filho dela, engravidou, né. Enfim, acabaram tendo uma relação desprotegida, ela engravidou, e aí essa sogra resolveu então infernizar a vida deles, né, no caso a vida dela, da nora. E pelo que eu entendi, o conflito começou porque a sogra pediu DNA, né, começou a colocar toda a culpa da situação na mulher, sem esquecendo que o filho dela também tem participação nisso, né. É muito importante que a gente entenda isso. Então, eu coloquei essa família como a sogra machista que abraça o filhinho, né, e tá o tempo todo contra a nora. Sendo que essa nora já casou com o filho dela, tem 4 filhos, tá, e depois ainda tem o desdobrar dessa história aí que eu acho que fica, de repente, para o final do vídeo, acho melhor. Daí temos a família Araújo, né, a família Araújo, parece que a sogra não se dá bem com o genro, porque o genro foi morar na casa dela. Então imagina essa relação.
né? Se já é desafiador você manter uma relação de equilíbrio com uma sogra que mora longe, que mora na própria casa, imagina você morar na casa da sua sogra. Tá tudo errado, né? Vamos combinar? Eu acho que é o tipo de relação que, assim, começa a haver muitos conflitos por conta da convivência. E era isso que acontecia lá, pelo que eu entendi, né? Ela julgava que ele era muito passivo, que ele não corria muito atrás das coisas, não corria muito atrás de trabalho, que ele trabalhava com a filha dela e que ela achava que ele podia fazer outras coisas, que ele estava muito acomodado, né? Tão acomodado que morava na casa dela, não tinha ainda condições de morar fora, né, da casa dela, morar apenas com a filha dela, né, e ela saiu um pouco dessa relação. E foi uma família que, no fim das contas, eu acho que foi a que se deu melhor, que conseguiu equilibrar melhor essa relação. Eles se entenderam no fim das contas, e ele entendeu também que ele precisava realmente fazer alguma coisa para ter o próprio canto, o próprio lar, né, e manter o casamento com a filha dessa sogra, que se mostrou também ser uma sogra muito querida, que na verdade estava querendo mesmo era ver a independência deles. E aí eu acho que foi, para mim, foi a família que mais se equilibrou. Aí tem a família Kachura. A família Kachura foi do relacionamento em que a filha começou a se relacionar com um homem trans e a sogra, nesse caso, começou também a ter muitos conflitos com esse genro por conta da convivência. Porque foi quando o Miguel foi morar com a família que eles começaram a se desentender. Então, é para você entender que, assim, mais uma vez, né, a gente tem que colocar isso na nossa cabeça, mas assim, mais uma vez, genro morando com sogra. Que não dá certo, né? Vamos combinar? É algo que, assim, é muito complicado. Eu acho que se a pessoa casa, ela precisa ter a própria casa, ela precisa ter a independência dela. E eu acho que isso gera muito conflito, porque se os casais já têm conflito normalmente porque convivem diariamente juntos com educações diferentes, imagina quando você coloca a sogra junto. É muito complicado. Mas também é uma família que eu achei que equilibrou bem e foi a família que até venceu o reality. Tô dando aqui um spoiler, tá? Eles venceram o reality, foram ótimos nos jogos e na parceria, né? Eu acho que eles agiram com muita sincronicidade, inteligência, praticidade, então foi muito bacana. A família Damasceno, eu botei até aqui, foi o que o filho fez vasectomia aos 26 anos. E o grande problema dessa sogra é que ela ficou muito revoltada porque ela queria ter netos. E quando ela descobriu que o filho tinha feito vasectomia aos 26 anos e só avisou para ela um ano depois, ela, ao invés de canalizar essa raiva no filho, ela canalizou na nora. Então a nora levou toda a culpa da situação. E a nora explica que, na verdade, isso foi uma decisão dele, que eles decidiram também que eles não teriam filho, que eles não queriam ter filhos, e que, no entanto, ao invés dela ficar tomando hormônios e tudo mais e se proteger dessa forma, como ele também não queria ter filhos, ele resolveu fazer a vasectomia. E ela considera que isso foi uma decisão precipitada e, no entanto, canalizou essa raiva toda para a nora dela. Então foi uma família também que eu vi que teve que se desenvolver bastante. Elas tiveram que conversar muito e finalmente conseguir fazer com que essa sogra tirasse essa mágoa de dentro dela e até que aceitasse que ela não teria netos, porque ele é filho único. Então, isso eu acho que foi muito complicado para ela, conseguir compreender, mas a gente tem que entender que a decisão de ter filhos ou não é sempre da própria pessoa e não pode vir da decisão de uma mãe, de terceiros, porque no fim das contas quem cria, quem cuida, não é mesmo? Então, essa foi a família Damasceno. A família Mendonça é essa aqui eu acho que foi a família mais complicada de todas, é a da sogra Patrícia. Até o nome dela a gente decorou justamente porque ela foi a sogra mais complicada no meu ponto de vista e muita gente veio me perguntar se ela era narcisista. Eu digo que ela tem muitos traços narcísicos e vou explicar muito porquê disso.
Mas com certeza, assim, foi uma família que no fim das contas não conseguiu ir até o fim no jogo. Eu achei a nora uma santa, ela realmente mostrou que tem muito equilíbrio, que tem muita vontade de manter ali a relação equilibrada e estável, só que é impossível tendo a sogra que ela tem. E aí eu vou falar um pouquinho dessa relação, inclusive, com o filho, né? A relação da Patrícia com o filho. Porque, no fim das contas, a gente vê que toda essa disfuncionalidade nas relações das sogras, né, com os genros e noras, vem muito também das relações dos próprios filhos, né, na relação com a maternidade, né, filho e a mãe, filha e mãe. Como que essa relação está disfuncional e por que que acaba, né, transbordando nas relações que essas pessoas escolhem. E a família Souza, que eu botei aqui, olha só como é que eu coloquei, a mãe que quer casar com o filho. É porque a impressão que eu tive é que a mãe, ela queria o filho para ela, né? E era uma relação muito disfuncional, tá? Então, assim, esse filho é um filho que idolatra a mãe, mas que não dá voz para o próprio relacionamento, coloca a mãe no pedestal acima de tudo, e essa mãe quer se envolver, quer se meter na relação, em todas as relações dele, e escolher quem que vai ficar ou quem não vai ficar na relação com o próprio filho. Então, você vê que a relação é muito disfuncional. Então, vamos comentar um pouquinho mais sobre isso também, tá? Entendendo quem são as famílias, vale ressaltar aqui que todas as famílias eu acho que foram muito bacanas em, né, terem coragem de participar de um programa onde tem uma exposição muito grande. Eu não teria coragem, mas fico feliz, né, assim, fico até, eu acho que é um ato de coragem mesmo das pessoas, né, para exporem suas vidas e até passarem pelo julgamento, né, de todo mundo, de muita gente julgando, muita gente apontando o dedo, muitas vezes sem motivo para apontar, né? Que a gente sabe que as pessoas adoram dar uma pontadinha na vida do outro. Até eu aqui nesse momento fazendo esse vídeo, estou de certa forma rotulando, julgando, né? Eu não vou fazer diagnóstico de ninguém, mas eu achei importante poder contextualizar vocês. Agora, vamos lá. Todas essas famílias aqui, eu percebi que a grande disfuncionalidade era na relação, principalmente, dos filhos com as mães, tá? Então, por que que eu tô falando isso? Você vê que são relações em que os próprios filhos não conseguem colocar limites nas suas mães, que não conseguiram dizer não ou não conseguiram, de certa forma, se posicionar perante a vida, porque em relação a todos os momentos de vida. E aí isso vai transbordar na própria relação, porque quando você não coloca limite, né, quando você não tem uma relação, de respeito, de limite com a sua mãe, né, provavelmente isso vai transbordar no seu relacionamento e na relação do seu genro com a sua mãe ou do genro com a mãe ou da nora com a mãe, né. Enrolei tudo aqui, né, mas tudo bem, tá, esquece. Então, uma relação que realmente me deixou, que eu vi essa disfuncionalidade foi essa última família que eu falei para vocês, a família Souza. Eu achei que essa mãe, ela estava o tempo inteiro querendo controlar a vida do filho. E ela conseguia fazer isso, porque o filho nunca impôs limite nessa relação. E aí ele colocou tanto a mãe quanto a esposa dele numa relação de competição, em que elas precisam competir pela atenção dele e ele se sai ali do bonzão, né? Do homem do rei da cocada preta. Então, de alguma forma, ele se beneficia desse relacionamento, porque de alguma forma todo mundo quer a atenção dele. E aí a gente vê ali duas mulheres inseguras que não sabem o seu próprio valor e não sabem do seu próprio lugar na vida deste homem. Então, eu achei que ele era o grande problema nessa relação, porque ele acabava colocando uma contra a outra. Ele acabava, não colocando o limite necessário
com a mãe, né, deixando a mãe realmente ali numa situação em que ela ficava o tempo todo mendigando essa atenção, esse amor e querendo dividir, querendo estar no lugar da mulher, da esposa. E aí, nessa relação, eu não consigo ver nenhum desenvolvimento, nenhuma evolução se esse rapaz não fizer terapia. Então, assim, eu acho que ele precisa fazer terapia, acho que a mãe também precisa fazer, mas, assim, principalmente ele, para que ele consiga colocar o limite, porque pode não ser essa esposa, mas pode ser outra esposa que vier, pode ser qualquer pessoa, vai ter problema, tá? Então, é uma coisa que a gente precisa pensar. Os filhos precisam colocar limites em suas mães. No sentido de que, a partir do momento que você sai de casa, que você é independente, você precisa entender que você está construindo a sua vida, a sua família. Você está construindo a sua casa, o seu lar. Então, é preciso que você tenha as rédeas da situação e que você entenda que a sua mãe, nesse momento, é uma pessoa que já saiu da hierarquia, ela já não é aquela pessoa que está acima de você, né? Ela está ali já numa relação de amizade, de aconselhamento, se você pedir e quiser, e uma relação muito mais de troca do que de subordinação. Então, isso é importante da gente entender, tá? Quando a gente vai para a família, que foi a família mais apontada nesse reality, que é a família Mendonça, a gente vê uma relação de uma mãe que quer o controle da vida do filho. Ficou muito claro que ela manipula demais todas as situações, e isso a gente conseguiu ver, inclusive, no reality. Ela coloca muito a nora dela numa situação de descredibilidade. Ela tenta descredibilizá-la, inclusive, como mãe, apontando falhas que muitas vezes não são reais. E eu percebi isso no próprio programa, onde ela apontou coisas e falou que a nora disse coisas que ela não disse. E o que é mais interessante é que, como ficou gravado, né, o filho pôde perceber que realmente, né, o grande problema ali era a mãe dele. Então, ele me parecia ser muito bonzinho, aquele filho mais passivo, mais paciente, que aceita as coisas, que acha que mãe é mãe, no entanto, ele precisa aceitar. Só que ele assistindo lá do bunker tudo o que aconteceu, eu percebi que ele conseguiu enxergar, deu um estalo nele, dele enxergar situações que realmente não eram, que não eram bacanas, né, que não eram reais, né, que ele, de repente, já deve ter passado por várias triangulações como a que a mãe dele fez, e, no entanto, ele não percebia porque não tinha uma câmera gravando, só que ali ele estava assistindo tudo. E eu percebi que a nora também, a Isabela, era muito paciente. Uma menina que, assim, chegou no limite dela, porque não aguentava mais ver a sogra agindo dessa forma, manipulando as situações, se fingindo, né, e se colocando como boazinha na frente das pessoas, mas por trás, né, por trás das câmeras e só com ela tinha uma postura completamente diferente. Então, pelo que ela conta, né, a relação já era uma relação muito complicada, mas que desandou principalmente depois que ela pediu, que eles pediram, né, que o filho dela, no caso, que a mulher, o marido da Isabela solicitou aos pais que eles ficassem um tempo na casa deles, morando na casa deles, enquanto a obra da casa, do apartamento da Isabela, que ela estava fazendo reforma, ficaria pronta. E aí, no entanto, essa convivência ficou insuportável, chegou no limite, e a sogra, a Patrícia, expulsou todo mundo de casa, dizendo que eles não iriam mais ficar lá. E provavelmente por situações em que ela criou, porque ficou muito claro que ela cria situações. E aí a gente entra numa relação de mães que têm características narcisistas e que, no entanto, controlam seus filhos e colocam eles em situações de muita passividade, tentando de alguma forma fazer triangulações nas relações, que é
o separar, né, o dividir para reinar, né, quando um coloca, por exemplo, quando a mãe coloca um irmão contra o outro, quando a mãe coloca o filho contra a mulher, né, tudo isso é uma triangulação. É quando você precisa dividir para que você reine, para que de alguma forma você seja necessária ali naqueles relacionamentos. E foi o que eu vi nesse relacionamento da Patrícia. Se vocês observarem no reality, ela o tempo inteiro ficava fazendo uma imagem de vítima, de coitada, de como se a Isabela tivesse apontado para ela, como se dissesse, como a Isabela tivesse dito que ela era uma avó ruim, uma mãe ruim, enfim. E, na verdade, nada disso tinha acontecido. Então a gente percebe que ela projeta isso na Isabela, ela finge, ela se coloca como vítima e, no fim das contas, tenta manipular toda a situação e dar um show, né, de drama que a gente viu em vários momentos para que as pessoas fiquem com pena dela. Só que eu acho que todo mundo ficou com bastante raiva. E aí, a gente tem uma outra relação que eu achei que foi uma relação assim também um pouco disfuncional com o filho, foi a da família Queiroz, né? A mãe que super protege o filho e acha que a culpa das coisas que acontecem com o filho é do mundo, né? Quantas vezes a gente não vê isso nas relações de mães e filhos? E isso acaba transbordando na relação dele com a própria mulher. E no fim das contas, né, como eu prometi a vocês falar agora no final do vídeo, parece que ele estava traindo já a Larissa há algum tempo. A Larissa descobriu e ela ficou muito magoada porque, além dela descobrir essa relação extraconjugal, ele aproveitou que ela descobriu para sair de casa mesmo, para assumir esse relacionamento com a amante. E parece que no tempo inteiro ele teve o aval da própria mãe, da sogra da Larissa. E ela se sentiu muito traída, porque ela tem 4 filhos desse cara. A sogra acobertou essa relação o tempo inteiro e ela se sentiu duplamente traída, né, por ele e pela sogra, que ela achava que tinha conseguido até se relacionar melhor ali dentro do programa. Mais uma relação disfuncional. Então o filhinho dela é o filhinho que ela precisa proteger, enquanto a nora é aquela que ela precisa atacar. E, além do mais, ela ainda acoberta uma relação extraconjugal, o que eu acho que é muito ruim, né? Mas eu entendo que a referência que ela teve na infância deve ter sido ainda pior. Uma referência de família desestruturada, que é o que ela disse no programa. Então, você entende que quando você vê uma relação assim ruim, se você tiver uma relação ruim com a sua sogra, saiba que muitas vezes essa relação pode ser ruim por conta da falta de limite que os filhos dão às próprias mães. Então, cobre do seu marido, da sua esposa, que eles tenham esse posicionamento, que eles de alguma forma consigam colocar esse limite para que essa relação não seja conflituosa para você. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma consideração para fazer, coloquem aqui nos comentários, né? Eu quis só contextualizar e falar um pouquinho sobre essas relações. Acho que, se eu precisar aprofundar alguma coisa, vocês podem colocar aqui nos comentários. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!